Já estamos de volta ao vivo com você. Eleições 2014 aqui na Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade, no portal RC24H, o Fato no Ato. Também conosco a Rádio Cabo Frio AM 1530 e a Folha dos Lagos. Estamos entrevistando aqui Valmir Porto, candidato do PR a deputado federal. A ordem dessas entrevistas foi estabelecida através de um sorteio. Já recebemos ontem o doutor Paulo César, hoje está conosco o Valmir, amanhã estará aqui a Delma Jardim e na quinta-feira o Marquinho Mendes. São os candidatos domiciliados eleitoralmente em Cabo Frio que apresentam seus nomes à Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos para o nosso último bloco, né? Eu terminei o bloco anterior perguntando sobre essa questão da participação nesse contexto do Congresso Nacional, né? São 513 deputados, o deputado é uma voz, tem articulações de bancada do partido, bancada do Estado, tem discussões importantes em nível nacional, e o Valmir falava, quando o tempo terminou, exatamente sobre esse comportamento, o que ele espera, né, em relação, caso seja eleito, a esse universo novo. Quer continuar nessa resposta? O relógio está na telinha aqui, o tempo vai começar a contar de 18 minutos a partir de agora, Valmir. Quero e tenho muito interesse. O que acontece? Como eu falava há pouco, eu tenho visitado as comunidades mais carentes e distante de tudo. Não tem linha de ônibus, não tem escola, não tem saúde. E tenho olhado o que tem acontecido, eu tenho visitado muito assentamento. E a gente vê que o MST faz as pessoas invadirem as áreas não produtivas. Depois que invadiram, eles viram as costas e vão embora. Onde não ensina as pessoas a estarem ali fazendo as coisas acontecer, seja ela agrícola, piscicultura, pecuária, e vira as costas, vão embora e deixa aquilo ali para o poder municipal cuidar dessas famílias. E isso para muita gente isso é pouco, não é relevante, mas eu, como deputado, eu quero valer cada voto que eu obtiver. E nisso, eu tenho feito como empresário, a gente vem ajudando há muito tempo algumas entidades, algumas ONGs. E eu, como deputado, eu quero colocar o nosso escritório, o nosso gabinete, com um corpo técnico para fazer que essas entidades, essas ONGs, elas realmente não fiquem aí de pires na mão pedindo dinheiro aos empresários a qualquer custo. Nós vamos estar trabalhando muito, fazendo que o nosso escritório, como eu falei, sendo um escritório técnico, para fazer que essas coisas na ponta realmente aconteçam. Esquecer de que tudo vai ser o Congresso, tudo é a Câmara, tudo é o político que tem que fazer. Nós vamos fazer, eu costumo dizer para as pessoas, Sidney, que eu quero ser um despachante, traduzindo isso no português, um despachante para que as pessoas consigam obter aquilo que está lá na prateleira, as leis estão lá para ser cumpridas e não conseguem ser cumpridas. Por quê? Porque falta disposição, falta o comprometimento dos políticos. E eu quero sim, eu quero fazer essas coisas chegarem na ponta, verbo para a educação, isso tudo está no nosso caderno de compromisso, que você pegando, você vai ver aí que são as emendas impositivas, tem aí um leque de coisas que nós vamos querer e nós vamos conseguir colocar em prática com Deus, se Deus quiser. Valmir, vamos falar então um pouquinho dessa questão passando pelo âmbito da educação. Aqui na região dos Lagos existe um apelo há muito tempo para a instalação de uma universidade federal, uma universidade pública, para que possa então os nossos estudantes do ensino médio ficarem mais próximos de casa para estudar. Queria saber, você como deputado, como é que você vê a possibilidade de trazer essa proposta? E mais do que isso, Valmir, já destacamos aqui 513 deputados. Existe aí, inclusive, dentro do Congresso, chamado baixo clero, alto clero. Você, comentando pela primeira vez, já entra como baixo clero. Como é que você, por exemplo, pretende, sendo do baixo clero, trazer uma universidade pública, se é que você pretende? Renata, você tem que ter articulação. Eu tenho aqui documentos aqui em minhas mãos que eu posso lhe passar. Nós temos uma faculdade aprovada aqui em Cabo Frio, de 2011, que nós conseguimos aprovar em 2012, que é a UF, para fazer 3 unidades dela aqui, 3 prédios. E ela não foi para frente porque precisa é um contrato bipartite, ou seja, que precisa que o município entre com um pedaço dividido em 3 anos, precisa da vontade política agora e botar isso para frente. Entendeu? Então, não precisa ser político para você fazer as coisas acontecer. Nós se juntamos, várias entidades, a CIA, a OAB, várias outras,
formulamos um pedido à UF e nós conseguimos que a UF aprovasse uma faculdade para aqui. Então, é questão de você ter articulação. Não precisa você ser um político velho, ser uma raposa da política, para você poder conseguir trazer as coisas para aqui, para Cabo Frio. E eu, como te falei, nós temos uma universidade aprovada. Basta ter a vontade política de fazer ela acontecer. Na semana passada, essa região recebeu a visita, né, Renata, do ministro do Turismo, e eu até fiquei surpreso com a surpresa dele em relação à beleza da região, e ele chegou a afirmar o seguinte: precisamos divulgar mais essa região. A gente vê, por exemplo, aqui um centro de convenções que, por sucessivas campanhas, sejam elas em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, esse centro de convenções é alvo de promessas, né? Já dizem que tem verba liberada, projeto aprovado, o centro de convenções nunca aparece. Queria insistir nessa questão turística pela importância que ela tem aqui para a região. Como candidato a deputado federal, se eleito, que tipo de ação você pretende implementar, sobretudo nesse contato. Eu confesso que me surpreendi com essa declaração do ministro do Turismo. Puxa, é tão bonito isso aqui que nós precisamos divulgar mais isso aqui. É o óbvio, o ululante, como já diria o poeta, e a gente fica estupefato de ouvir uma declaração desse nível. O que você pretende, o que você assume de compromisso em relação a isso, caso eleito, Valmir? Sim, né? Como eu falei há pouco, a cidade tem característica turística, mas não é cidade turística, é uma cidade de veraneio. Não adianta você fazer um ofício, pedir uma aprovação e não dar continuidade. Em 2004, Sidney, nós pedimos o credenciamento da Oncosol aqui em Cabo Frio. Na época, as pessoas envolvidas, você pode perguntar a qualquer um aí das amigas da Mama, o próprio diretor, o Gustavo da Oncosol, ele vai te confirmar isso. Eu viajei por diversas vezes como empresário. Na época eu era dono da Rádio Sucesso, eu tinha um arrendamento da Rádio Sucesso. Por diversas vezes eu fui a Brasília, por diversas vezes eu fiz reunião com o secretário de Estado de Saúde, que era o Gilson Cantarino na época. Teve um dia que eu estava dentro da sala dele, a polícia entrou pela uma porta, ele saiu pela outra, corrido para não ser preso. Eu estava lá dentro, presenciei, fui no BNDES. Ou seja, você precisa que as pessoas saiam do gabinete, tira a bunda do sofá e vá trabalhar. Porque não adianta você fazer ofício e não fazer as coisas acontecer. Tem que fazer. Hoje tem o projeto, está aprovado do como é que se fala? O centro de convenções, na realidade é um centro cultural, né? Nem um centro de convenções, é um centro cultural. Está aprovado. Não adianta estar aprovado se ninguém for lá ficar apertando, batendo na porta todo dia, pedindo para a emenda vir, fazendo as coisas acontecer, mandando documentos. Então nós vamos ser um guerreiro, mais uma vez, Renata, falando que nós vamos ser o guerreiro e vamos correr atrás disso. Nós vamos botar nosso gabinete para ser um gabinete técnico, para realmente fazer essas coisas acontecer e não esperar que as pessoas façam. Você faz muita crítica indireta ao atual deputado Paulo César, que a gente já sabe que é um adversário seu, apesar de ser do mesmo partido. Você, aqui nos bastidores, chegou a comentar aqui do anúncio que ele fez aí das diversas verbas que ele conseguiu a liberação, que muitas delas não chegaram nos cofres públicos, ficou só no campo da falácia. Você acha, então, que falta muita articulação política por parte do Paulo César? E mais do que isso, você acha que você seria capaz de superá-lo na performance como deputado? Renata, só consegue aquele que trabalha. Quem não trabalha, não consegue nada. Eu tenho rodado aí pelo Estado e tenho visto que tem equipamentos, às vezes, dentro de hospital, que o hospital nem utiliza aquilo e tem lá uma burdoada. Não adianta você mandar uma emenda para uma cidade sem saber o que ela realmente precisa, se realmente ela tem condição de receber aquela emenda. Botar por botar, minha filha. Isso aí a gente vê todo dia aí, para fazer números. O negócio é o seguinte, é efetivar. Mostra o que efetivamente veio para a cidade, seja dele ou de qualquer um outro deputado. Não de Cabo Frio, não, eu digo da região no todo. Então, nós vamos estar trabalhando não só para colocar a emenda no papel, mas sim para colocá-la de fato dentro da cidade, dentro da região. Você tem falado muito, Valmir, das emendas impositivas, né? Queria tocar contigo num aspecto importante. Cabo Frio tem hoje uma necessidade grande nesse segmento, que é a questão esportiva. O que você tem de planejamento, o que você assume de compromisso em relação ao esporte da cidade, ao esporte da região dos Lagos, caso eleito deputado federal? Sidney, no nosso caderno de compromisso, um dos temas são o esporte. Eu não consigo ver a mudança desse país se não for através da criança. Eu tenho, como você sabe, tem presenciado, nós temos investido bastante em apoio ao esporte. Não só em Cabo Frio, mas no estado do Rio de Janeiro, em várias cidades, nós somos padrinhos de vários projetos.
eu não vejo outra maneira de mudar esse país se não for pelas crianças. O político, a gente fala assim, criança não vota. O político fala assim, mas o pai vota. É história, porque a criança, ela não se identifica com o político, ela se identifica com quem cuida dela no dia a dia, que é o professor. Então, nós vamos trabalhar muito para que essas emendas no esporte, ela aconteça com vários patrocínios da iniciativa privada, que a gente vai estar atuando e fazendo a Lei Rouanet e outras leis acontecerem. E como deputado, nós vamos estar aí disponibilizando emendas impositivas para esse setor, para que a coisa aconteça, trazendo quadras esportivas para aqueles bairros que precisam, reformas e várias outras coisas, fazendo que realmente aconteça o torneio, aconteça com as gremiações. Essas gremiações, de fato, elas saiam, às vezes, muitas das vezes, do papel, trazendo veículos, ou seja, vendo todas as necessidades que a gente está vendo no dia a dia, com as suas necessidades, e com certeza nós iremos trabalhar muito para que isso seja superado. Valmir, os municípios da região dos lagos enfrentam muitos problemas com relação à sazonalidade. A economia cai bastante na baixa temporada. E aí, você já destacou aí, considera inclusive Cabo Frio um perfil para turismo, mas tem sido uma cidade veranista. Você, como deputado, o que você faria para melhorar essa questão? E, mais do que isso, primeiro deixa eu saber dessa sua resposta para ver para eu poder fazer uma na sequência. O que você faria? Cabo Frio é uma cidade, como eu te falei, com a vocação turística. E ela acaba sendo veranista. Nós precisamos muito conscientizar a população que nós temos aqui, como você falou, um período de sobe e desce na economia, onde nós temos que aproveitar. É inadmissível você chegar num feriado prolongado, a hora que o comércio tem que bombar, tem que vender, e está tudo fechado. Então, é inadmissível que o comércio esteja fechado no dia de domingo, no momento que esteja a cidade lotada. Então, nós temos que acabar com essa cultura de estar com o comércio fechado. Você vai a Búzios, o comércio abre à tarde e vai até de madrugada. Por quê? Porque tem gente na rua. Então, a gente tem que começar. Aí você vai entrar em outras questões. Vai falar, mas não tem segurança. No dia de domingo não tem segurança na rua, ou seja, uma coisa puxa a outra. Então, nós precisamos mudar a cultura da cidade para que realmente ela tenha a cara turística. Você vai a Paraty, vai a outras cidades que você vê lá tudo aberto, porque tem uma vocação turística e exerce o turismo com responsabilidade e com profissionalismo. Então, nós temos que mudar principalmente a cultura da nossa cidade e com investimentos do governo municipal junto com a polícia. Aí é um contexto que você tem que fazer acontecer, principalmente dos empresários que têm que se conscientizar e abrir o dia do domingo. Nós estamos a favor disso e vamos lutar por isso. Mas isso não é da função do Executivo Municipal, mudar a cultura? Por exemplo, ter um projeto de turismo mais voltado para acabar com a sazonalidade, ou então da área de indústria e comércio? E ainda em cima dessas questões, já que a gente está discutindo no âmbito municipal, por que você, como presidente da ACI, Associação Comercial, Industrial e Turística do município de Cabo Frio, não desenvolveu nenhum projeto nesse sentido ainda como presidente de entidade? Isso já desenvolvemos, sim. Isso aí nós podemos pegar para te mostrar. O que acontece é que a guarda, tanto a polícia, eles não querem trabalhar dia de domingo, ou seja, não querem botar o efetivo dia de domingo. A prefeitura precisa entrar conosco nisso também. Isso é o que eu te falei, é uma cultura. A gente precisa, não adianta uma pessoa só. Então, a gente como deputado, como eu te falei, da articulação, nós vamos articular para que isso realmente aconteça, chamando as pessoas, fazendo campanha, para que isso não saia só do papel, mas que isso aconteça no nosso dia a dia. Nós temos aí vários projetos, como o da iniciativa privada, que nós estamos colocando em prática lá pela Associação Comercial e que isso vai crescer muito a hora que nós formos deputados. Renata falou de ACIA, né? Como presidente dessa entidade, de alguma forma você colocou aos teus diretores, aos teus associados, o teu desejo da candidatura e a tua candidatura efetiva. E aí eu te pergunto, você percebeu alguma insatisfação dentro do teu quadro diretivo, do teu quadro de associados, com o fato de você ter se lançado candidato a deputado federal sendo presidente da ACIA, Valmir? Ô Sidney, a gente sempre tem separar as coisas da vida pessoal da vida profissional. Quando eu defini ser candidato, o que eu fiz foi preservar a associação comercial. Eu
não discuto, esse momento que entrou de política, em momento algum eu tenho aparecido como presidente da associação comercial, divulgando alguma coisa que não seja de fato da associação comercial, e muito pelas vezes, você vai ver 99%, eu estou respondendo aos questionamentos. Eu não vou para a rua todo dia para ficar aparecendo na vitrine e falando que eu sou presidente da associação comercial. Então nós preservamos a entidade ela está toda blindada por isso, a gente não fez. Como também dentro da igreja. Se você for na minha igreja, onde eu cultuo lá, que eu sou evangélico, eu também não falo de política dentro da minha igreja, nunca, jamais o pastor falou assim, Valmir é candidato a presidente, a deputado federal, nada disso. Ou seja, eu costumo falar o seguinte, eu vou naturalmente. As pessoas sabem que eu sou candidato e a gente discute individualmente cada caso. A gente está com 3 minutos para acabar a entrevista. Alguma questão mais, Renata, antes das considerações finais do candidato? Eu acho que está bastante satisfeito. Os internautas também não se manifestaram muito querer outras questões que não fossem as que nós já abordamos aqui. Eu acho que eu estou contemplada. Aliás, agradecer ao Dinha Mota, agradecer a Vânia Carvalho, que apresentaram perguntas, mas elas já foram formuladas, né, sobre as questões da educação aqui no nosso bate-papo, mas agradecer pela participação de vocês também, trazendo as suas impressões e seus questionamentos aqui nessa entrevista. Valmir, a gente tem 2 minutos e meio para o final dessa nossa entrevista. Já te agradeço em nome da Rede Litoral News, do portal RC24H e também dos companheiros da Rádio Cabo Frio e da Folha dos Lagos por ter aceito o nosso convite. Deixo esse tempo para as suas considerações finais nessa nossa entrevista de hoje aqui na cobertura das eleições. Renata, vou te responder aí que você falou de questionamento, porque eu sou um cara que eu falo muito e eu não fico só na resposta da pergunta que você faz. Eu saio da sua resposta e já respondo, sem você me perguntar, outros assuntos. Então, por isso que acaba os internautas vendo que eu respondi todos os questionamentos, todas as dúvidas. Então, para vocês que nos ouvem, que nos assistem agora, eu quero dizer que eu vou ser um deputado atuante, guerreiro, como a Renata falou. Não vou me curvar a qualquer mando que seja, a não ser votar pela população. Então, eu sou um cara que estou dando um salto, mas um salto consciente, um salto alto consciente, em busca de um objetivo que é o quê? Fazer o bem sem olhar a quem. Então a gente tem um lema assim, na nossa campanha que é a corrente do bem. Então eu chamo você a fazer parte dessa corrente do bem, a estar acompanhando a gente, fazendo através do nosso Facebook, da nossa fanpage, que é Valmir Porto, ou do nosso site, valmirporto2244.com.br. Ali você vai ver nossos vídeos, ver nossos compromissos que nós estamos tendo com a população do estado do Rio de Janeiro e chamar você para fazer parte desse elo. Nosso número é 2244 e assim a gente vai se despedindo aqui, agradecendo aos meus assessores todos que estão ali olhando para a minha cara, achando que eu não fosse falar deles, aos que estão lá também ouvindo a gente aí nas praças, no carro. Agradecer a você, né, toda a sua equipe, que sempre esteve de braço aberto aqui nos recebendo muito bem. Sua esposa, que é a sua assessora ali, está sempre nos bastidores. A Renata, com seu portal lá, RC24H, que até hoje ela me convidou para ir lá fazer a visita, mas se Deus quiser eu vou dar de intruso lá depois. Ao Cícero, lá na Rádio Cabo Frio AM, agradecer a todos de lá também. Ao Cabral, da Folha dos Lagos. E a você que nos vê, que nos assiste, que nos ouve e que vote consciente, vote no Valmir, que é uma pessoa do bem. Obrigado, Sidney. Bom dia a todos. Muito bem, está se esgotando o tempo, faltam 5 segundos. Agradeço a participação do candidato Valmir Porto, né, nessa nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado federal. Essa ordem foi estabelecida através de um sorteio realizado aqui ao vivo, na presença dos assessores dos candidatos. Ontem esteve conosco o doutor Paulo César, hoje Valmir Porto. As entrevistas ganham reprises no fim da tarde, no início da madrugada e no comecinho da manhã, é assim de forma padrão. E a série segue amanhã com a Delma Jardim, candidata do PEN, e se encerra na quinta-feira com o Marquinho Mendes, candidato do PMDB. São os candidatos domiciliados eleitoralmente em Cabo Frio, à Câmara dos Deputados em Brasília. Renata Cristiano, obrigado por mais uma vez estar ao nosso lado. Melhoras aí dessa virose, não vai te pegar não, tenho certeza disso. E amanhã a gente está junto de novo, com a graça de Deus. Se Deus quiser, Sidney, mais uma vez, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que mais tarde o portal RC24H vai colocar essa entrevista para que você possa curtir, compartilhar
e comentar. Quero aproveitar aqui, então, fazer um convite de público ao Valmir Porto para que ele vá tomar o meu café, que é maravilhoso. Valmir, você precisa ver. Eu faço um café de cafeteira incrível, duvido que alguém supere. Vai lá visitar a gente. Se não convidei você ainda, me perdoa, gafe, estou me retratando agora de público. Amanhã já está de volta, Sigrid, lembrando que, juntamente com você e com todo o pessoal do RC24H, estaremos aqui fazendo as perguntas que você gostaria de saber. Então, se você quiser antecipar, já mandar as perguntas a partir de hoje, amanhã a gente está de volta, tá bom? Obrigado, Renata. Um beijo grande. Amanhã a gente está junto. Obrigado a toda a nossa equipe. Obrigado à equipe do portal RC24H e obrigado a você que nos acompanha. A gente tem trabalhado no sentido de oferecer a você as informações, oferecer a você as ferramentas para que você possa valorizar e definir o seu voto de forma absolutamente consciente. Esse é o nosso papel, esse é o papel dos nossos veículos de comunicação que estão pela primeira vez juntos, numa cobertura de eleições que promete ser uma grande cobertura, a maior da história da comunicação aqui na região dos Lagos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Sigam com a gente, Eleições 2014, com a Rede Litoral News, a imagem da nossa cidade, o portal RC24H, o Fato no Ato, e também conosco a Rádio Cabo Frio AM 1530 e o jornal Folha dos Lagos. Um abraço a todos, uma excelente terça-feira e até amanhã, quando estaremos juntos mais uma vez. Até lá. Tchau, pessoal.